Hoje nós vamos conversar e rezar sobre São Camilo de Leles. São Camilo de Leles nasceu no ano de 1550, na Itália, numa família nobre e tradicional. O seu pai era militar e não passava muito tempo em casa, não. São Camilo, então, ele cresceu e viveu sempre do lado da sua mãe, uma boa cristã, que soube educar seus filhos nos moldes católicos, de bons costumes. Quando a sua mãe faleceu, São Camilo tinha 13 anos e foi morar com o pai. Só que o pai tinha uma vida não muito instável por causa da carreira e também tinha vícios com jogos. E o jovem Camilo, então, começou a seguir também a carreira junto com o pai, a carreira de militar. Se tornou um bom soldado, né, sempre nos moldes católicos, dentro do serviço militar. Quando ele tinha 19 anos, o seu pai também veio a falecer e deixou como herança apenas o punhal e a espada. E vivendo nessa vida de simplicidade, em 1570, ele sentiu uma atração pela simplicidade também de vida e o carisma de São Francisco de Assis. E pediu então para ingressar na ordem dos franciscanos. Mas ele teve o seu pedido recusado, né, devido a um grave ferimento que ele tinha no pé. Assim ele foi enviado para o hospital de Santiago, foi diagnosticado com um tumor que era incurável. Sem dinheiro para pagar o tratamento, sem ter onde morar e viver, ele fica sabendo que um mosteiro dos frades capuchinhos estava em construção e Camilo então se oferece para ser o servente, né, da obra, e ele foi aceito. E assim ele conseguiu então ser internado e pagar o seu tratamento no pé. E neste hospital então ele teve contato com muitos enfermos, muitos doentes que estavam abandonados. E foi ali que ele sentiu esse chamado de Deus, que chamava ele para uma vocação especial no meio dos doentes. Com 25 anos de idade, então ele começou o seu processo de conversão. Dentro deste hospital, em Roma, Deus fez crescer nele a santidade. E fez ele ver, através dos doentes, o próprio Jesus Cristo. E assim ele cria, então, um carisma chamado de Camilianos. São Camilo, então, entrou para os estudos, né, foi ordenado sacerdote e foi viver uma vida de peregrinação em Roma, ao cuidado das pessoas doentes e enfermas que ele encontrava no caminho. E ele sentiu este carisma, então, de servir o próprio Cristo nas pessoas doentes e enfermas. E muitos começaram a ajudar ele também nesta obra, nas cidades e lugares onde ele ia, com a obra dos Camilianos. São Camilo, então, veste um hábito negro com uma cruz vermelha, simbolizando a sua ordem, que foi aprovada pela Santa Sé em 1591. E ele levou, então, esta ordem a uma categoria de religiosos. E ele dedicou seus últimos anos de vida instruindo com os doentes como deviam ser tratados e como deviam conviver uns com os outros. Mesmo sofrendo terríveis dores nos pés, São Camilo não deixou de visitar e peregrinar os doentes. Em 1607, e faleceu em Roma no dia 14 de julho de 1614. Em 1586, o Leão XIII declarou São Camilo, juntamente com São João de Deus, celeste protetor de todos os enfermos e hospitais do mundo católico. São Camilo, então, é o fundador da Cruz Vermelha e padroeiro e protetor de todos os enfermos e dos enfermeiros. Por isso, nesse meio de pandemia que vivemos, nós rezamos: São Camilo de Leles, rogai por nós. Olhe, olhe.